os mecanismos para o aumento do peso, tá? Aumento da resistência à insulina. A gente não sabe bem como isso acontece, mas é um dos motivos, tá? Dislipidemias também causam. A gente sabe que tem uma redução da afinidade plasmática da albumina, né, pelo palmitato, e isso vai aumentar a disponibilidade de ácidos graxos de cadeia, ácidos graxos livres, né? Então, como você não tem esse transportador, vai ficar circulando, e aí você sabe, né, a hipertrigliceridemia vai poder causar essas alterações também, tá? A gente tem até um estímulo de secreção de insulina, mas não é suficiente para conseguir jogar toda a glicose para dentro da célula, não tem aproveitamento. E isso acaba também forçando o pâncreas, né? Você vai e faz uma estimulação da insulina, mas isso não resolve o problema, né, glicêmico. Não estou dizendo que você é um diabético em si, mas você é um insensível à insulina. Você produz insulina, mas o corpo não consegue utilizar. Cheguei até a pensar se não poderia ser uma alteração de epigenética mesmo. Será que esses pacientes não têm uma alteração do próprio receptor de insulina? E aí, consequentemente, não reconhecem a insulina. Produz, mas não reconhecem a insulina. Foi o que eu achei, tá? Aumento da lipogênese e redução da lipólise, tudo que todo mundo quer, né? E aumento do apetite. O ácido valproico é um dos que mais aumenta. Deficiência de carnitina, então uma redução da beta-oxidação. O ácido valproico é um dos piores para isso também. Temos uma ação GABAérgica também, então age sobre o receptor GABA, isso vai aumentar o apetite e a ingestão alimentar. É a mesma hipótese dos gabapentoides na gabapentina, pregabalina e vigatrina. É a mesma que o ácido valproico, tá? Então, mexe em GABA, mexe em carnitina, mexe no aumento do apetite, mexe na lipogênese, mexe na lipólise, mexe do transporte de ácidos graxos e também mexe com insulina, tá? Bom, aqui eu tenho uma perda de peso esperada para cada plano de tratamento. Então, olha só, se eu faço mudanças, acho que eu vou ler aqui que fica mais fácil para mim, aí vocês acompanham. Se eu faço mudanças ali na pirâmide, né, na parte de baixo da pirâmide aqui, ó, onde a gente tem mudança do estilo de vida, tá? Então, alterações comportamentais, a gente tem entre 2 e 5% de perda de peso, tá? Se eu começo a ter intervenções com prescrições nutricionais, eu começo a ter entre 5 e 10% da perda de peso, tá? Se eu tenho uma farmacoterapia, eu tenho a possibilidade de mudar essa perda até 20%. Então, eu fico entre 5 e 10%. Acho essa pirâmide muito didática. E olha que interessante, né? Índice de massa corpórea 30, 27. É aqui que seria indicado o medicamento. Só que, às vezes, você não precisa chegar num paciente aqui com esse IMC. Você pode começar antes, para não deixar esse paciente progredir muito, né? Os procedimentos endoscópicos, os balões gástricos, entre 10% a 20%, e a cirurgia entre 20% e 40%, né? Mas todo mundo vai ter que passar por aqui. Todo mundo vai ter que passar por aqui. Aqui um pouco, nem todos, por todo o tempo. Mas isso aqui vai ter que acontecer. Vocês são a base. E vocês têm que valorizar isso. Vocês têm que bater a mão no peito, cobrar pela consulta, gerar resultado. E você só vai conseguir gerar resultado se você se diferenciar, se você fizer diferente do que a maioria faz. E olha que a maioria está fazendo muito mal. Então não é muito difícil se destacar. Não é mesmo, tá? Para cima, mais comorbidade, né? Mais adiposidade. Então, a base está aqui, ó. Isso é lindo, né? Aqui eu trago para vocês as causas subjacentes da obesidade em adultos, tá? Então, a gente tem as questões genômicas, né? A gente tem alterações do próprio hipotálamo, a gente tem alterações endócrinas, a gente tem desordens mentais, a gente tem o próprio estilo de vida, tá? No slide de vocês vai dar para ver um pouco melhor. Mas eu queria chamar a atenção para esse próximo capítulo aqui, ó, medicamento, tá? Os medicamentos, tá? Então, antidepressivos, antipsicóticos, a própria insulina que está aqui, deixa eu ver. Então, primeiro ali, ó, antidepressivo, antipsicótico, antiepilético, corticosteroides,
Beta-bloqueadores e insulina também podem aumentar o seu ganho de peso. E isso daqui, ó, meus amados, é muito importante para quem faz anamnese. Porque não é comum na consulta perguntar: você faz uso de algum medicamento? Vocês acham que é comum, mas não é tão comum quanto deveria. E às vezes até se faz a pergunta, mas não se sabe o que fazer com a resposta. Ah, faço uso de anticoncepcional. Ah, faço uso de um anti-inflamatório. Qual? Porque hoje a gente já sabe a influência negativa em relação ao peso destes medicamentos, tá? Que eles podem alterar o próprio metabolismo desse paciente, né? Ganho do peso relacionado à iniciação ou aumento da dose de uma droga com ganho de peso com um efeito adverso potencial, como um efeito adverso potencial.